Imagina acordar num lugar onde não existe cidade. Sem prédios, sem ruas, sem barulho de carro. Só o som da natureza e o perigo escondido em cada canto. Hoje você vai voltar comigo para o Rio de Janeiro no ano de 1600. Um lugar selvagem, disputado e completamente diferente de tudo que você conhece. E te aviso, viver aqui não era para qualquer um. Antes de qualquer construção, antes de qualquer igreja, antes de qualquer sinal de civilização europeia ou que existia aqui, era puro, bruto e imenso. A região que hoje conhecemos como Rio de Janeiro era dominada por uma floresta fechada, a Mata Atlântica. Mas não essa versão reduzida que existe hoje. Era uma floresta viva, densa, úmida, quase impenetrável. Árvores gigantes bloqueavam a luz do sol. O chão era coberto por folhas, insetos e raízes. E o silêncio nunca era silêncio de verdade. Você ouviria pássaros exóticos, macacos se movendo pelas copas, o som distante de água correndo. E às vezes, algo que você não conseguiria identificar. Algo que poderia ser um predador. Viver ali significava aceitar uma regra simples. Você não está no controle. Onças circulavam livremente. Cobras venenosas se escondiam sob folhas e troncos. Insetos, milhares deles, podiam transmitir doenças ou causar infecções. E não era só a terra. O mar, que hoje parece tranquilo, também era imprevisível. Ondas fortes, correntes perigosas e uma costa ainda desconhecida. Entrar na água sem saber exatamente onde estava pisando podia ser fatal. Agora pensa, sem hospitais, sem remédios, sem ajuda rápida, qualquer erro podia ser o último. Mas no meio desse ambiente hostil, existia um ponto que mudaria tudo. A Baía de Guanabara. Uma enorme entrada de água, protegida por montanhas, com acesso ao oceano. Para quem chegava de navio, aquilo parecia um presente. Água calma, boa visibilidade e uma posição perfeita para a defesa. Mas havia um detalhe importante, ela já tinha donos. E esses donos conheciam cada canto daquele lugar. Diferente da visão europeia de terra a ser conquistada. Para quem vivia ali, aquele lugar não era só território. Era casa, era sustento, era identidade. Cada rio tinha função, cada planta tinha uso, cada trilha tinha história. Nada era desperdiçado. A floresta não era um obstáculo, era uma aliada. Mas para quem não entendia isso, ela virava um labirinto mortal. O clima também não facilitava. Calor intenso durante o dia, umidade alta o tempo todo, chuvas fortes e repentinas. Em questão de minutos, um céu limpo podia virar uma tempestade. Roupas não secavam direito. Comida estragava rápido. Feridas infeccionavam com facilidade. Sobreviver ali não era só questão de força. Era questão de adaptação. E quem não se adaptava, simplesmente não durava muito. Agora você já entendeu uma coisa importante. O Rio de Janeiro de 1600 não era uma cidade em construção. Era um ambiente selvagem, onde a natureza ditava as regras. Mas no meio disso tudo, existiam pessoas vivendo ali. Pessoas que não só sobreviviam, mas dominavam aquele território como ninguém. Na região do Rio de Janeiro, no início dos anos 1600, os principais povos indígenas eram os Tamoios e os Tupinambás. Mas não pense neles como um grupo único. Eram diferentes aldeias, com líderes próprios, costumes próprios, mas que compartilhavam língua, cultura e uma visão de mundo parecida. Eles não tinham cidades como as europeias. Viviam em aldeias, próximas de rios ou do litoral, porque ali estava tudo o que eles precisavam. Dentro dessas aldeias existia organização, mas não como você imagina hoje. Não havia reis, nem governos centralizados. As decisões eram tomadas por líderes, os caciques, e também por figuras espirituais muito importantes, os pajés. O cacique liderava em questões práticas. O pajé cuidava do mundo invisível,
E a autoridade não vinha da força, vinha do respeito. Se um líder perdesse o respeito, ele deixava de ser seguido. O dia começava com o nascer do sol. Nada de relógio. O ritmo era da natureza. Homens caçavam e pescavam. Mulheres cuidavam da plantação e da comida. Crianças aprendiam observando. Tudo tinha utilidade. A base da alimentação era simples e eficiente. Mandioca, peixe, frutas, caça. Mesmo venenosa, a mandioca era transformada em alimento seguro. Eles dominavam completamente o ambiente. Para esses povos, a natureza não era algo a ser dominado, era algo a ser respeitado. Nada de excesso, nada de desperdício. Mas nem tudo era paz. Guerras entre tribos existiam. E então, tudo mudou. Navios apareceram no horizonte. Homens diferentes. Armas desconhecidas. No começo, houve curiosidade. Trocas aconteceram. Mas essa paz não durou. Para os portugueses, o rio era estratégico e decidiram ficar. Fortes foram construídos. A ocupação começou. E os conflitos também. Para os indígenas, invasão. Para os portugueses, conquista. Ataques começaram. A diferença de tecnologia pesava. Armas de fogo mudavam tudo. Mas não era só força. Era estratégia. Alianças foram feitas. Dividir para conquistar. E então surgiram os franceses, que se aliaram aos indígenas. O conflito virou guerra total. Ataques constantes. Destruição. Tribos se uniram contra os portugueses. Mas no final, os portugueses venceram. E o controle ficou com eles. Agora imagina viver ali. Acordar cedo, sem conforto, sem segurança, comer o que tivesse, trabalhar o dia inteiro, construir, plantar, defender, sempre com medo. Quando a noite chegava, o perigo continuava. Mas havia algo ainda mais duro sustentando tudo isso: a escravidão. Primeiro tentaram usar indígenas, mas muitos resistiram. Então começaram a trazer africanos, forçados, arrancados de suas vidas. Trabalho pesado, sem liberdade, condições desumanas. Mas ainda assim havia resistência. Mesmo para quem não era escravizada, sobreviver era difícil. Doenças se espalhavam, sem cura. Epidemias destruíam comunidades. A morte era comum, e a fome piorava tudo. Sobreviver era uma vitória diária. No meio disso tudo, a sociedade começava a se organizar. A religião controlava comportamentos. Mas acima de tudo, estava Portugal. A justiça era dura, baseada no medo. E ainda assim, a cidade começava a crescer. Tudo que existe hoje começou ali. Agora pensa, você conseguiria viver assim? Porque o Rio de Janeiro que você conhece hoje foi construído sobre um passado intenso, duro e muitas vezes brutal. E entender isso muda completamente a forma como a gente vê o presente. Mas no final os portugueses venceram e o controle ficou com eles. Agora imagina viver ali, acordar cedo, sem conforto, sem segurança, comer o que tivesse, trabalhar o dia inteiro, construir, plantar, defender, sempre com medo. E quando a noite chegava, o perigo continuava. Mas havia algo ainda mais duro sustentando tudo isso: a escravidão. E no meio dessa realidade, a comunicação era extremamente limitada. Notícias demoravam meses para chegar de Portugal. Decisões importantes eram tomadas sem saber o que realmente acontecia na colônia. Quem vivia ali, muitas vezes estava completamente isolado do resto do mundo. A noção de tempo também era diferente. Sem relógios comuns, o dia era marcado pelo sol. E a vida, pelos ciclos da natureza. O comércio ainda era pequeno e irregular. Trocas locais eram essenciais para a sobrevivência. Nem sempre havia moeda.
Muitas vezes, o valor estava no que você podia oferecer. Ferramentas simples eram extremamente valiosas. Um pedaço de metal podia significar vantagem real na sobrevivência. A construção evoluía lentamente. Cada nova estrutura levava tempo, esforço e risco. Nada era rápido, nada era fácil. E cada avanço era conquistado com dificuldade. Mesmo assim, as pessoas continuavam chegando. A colônia crescia, pouco a pouco, sem perceber. Uma nova sociedade estava nascendo. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais reconstruções históricas de cidades antigas feitas com inteligência artificial. Comenta aqui embaixo. Qual cidade histórica você gostaria de ver no próximo vídeo?